Muito obrigado. Vamos então retomar esta segunda parte da nossa manhã e vou passar a palavra ao Dr. Sandro Lúcio para nos falar sobre a criminalidade organizada como objeto de estudo científico. Pedia ao Sr. Doutor que, se possível, economizasse 5 minutos na sua intervenção e também ao Sr. Professor depois na segunda apresentação, para que pudéssemos, no fim, ainda dedicarmos 10 minutos a perguntas e respostas. Muito bom dia. Gostaria de agradecer à professora Cristina pelo convite formulado. É uma honra participar desse primeiro seminário. Cumprimento os doutos professores da banca, na pessoa do professor Helder Valente. Agradeço ao professor Célio Jacinto também. Agradeço ao doutor Ivon, delegado de Polícia Federal, que está dando apoio aqui para a gente. Brilhante cerimonialista, né? Gostamos muito. Então fica aí a indicação, professora Cristina, do professor Ivon para as próximas, viu? Pois bem, senhores, me convidaram para falar sobre a criminalidade organizada como objeto do estudo científico. Reparem bem o tema. É criminalidade organizada como objeto do estudo e não da investigação. Criminalidade organizada como objeto do estudo científico e não da investigação criminal. Nós temos essa distinção de abordagem hoje. Talvez pelo fato de eu estar à frente da Escola Superior de Polícia, e lá nós estamos desenvolvendo alguns estudos científicos de várias ordens, abordando vários crimes, abordando várias investigações científicas e não criminais, de vários crimes de atribuição da Polícia Federal, de atribuição da Polícia Civil. Nós fomos convidados para falar sobre esse tema. E, sem querer polemizar já o início de debate entre o professor Manuel Valente e o professor Werner, eu começo as minhas aulas nas pós-graduações e nas faculdades de Direito dizendo o seguinte: direito não é justiça. Não é verdade? Direito não é justiça. Justiça não é direito, por conseguinte. Se nós verificarmos aqui, olha só, o que fala o nosso tema: sistemas de justiça criminal. Sistemas de justiça. Logo, nós temos não só um marco no direito positivo, como objeto do debate, como objeto das nossas palestras, como objeto das discussões aqui tratadas, mas nós temos a justiça também como objeto desse debate. Fiquemos somente no direito positivo? Ou não? Podemos adentrar a questão de valores de justiça? Isso é importante para a academia. Esse tipo de investigação científica, esse embate entre direito e justiça, isso é importante para a academia. Nós precisamos desenvolver o direito positivo e a pesquisa científica. Precisamos desenvolver a investigação criminal com base no direito positivo e com base nos valores de justiça. A professora Ella Veiko, ontem, enfatizou bastante, eu gostei muito, do princípio da dignidade da pessoa humana. Excelente, né? É fundamento da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição da República. Dignidade da pessoa humana. E desconheço Constituição ocidental que não possua esse valor jurídico, esse valor filosófico, como princípio fundamental de uma república, né, da coisa pública. E devemos trazer isso para as nossas investigações. Devemos trazer isso para as nossas produções
científicas. O que seria, então, conceito de estudo científico, conceito de produção científica? Seria mera retórica, meros argumentos desprovidos de fundamentações? Não. Nós precisamos produzir teses com problemas, com hipóteses, com confirmação ou refutação dessas hipóteses do tema crime organizado. Teses, dissertações de mestrados, artigos, livros abordando esses assuntos. Como bem falou o professor Manuel Guedes Valente, abordando o historicismo, o direito ele reflete o evoluir social, ele reflete o atual estágio social de uma comunidade, de uma coletividade, de uma sociedade. Nós devemos, a partir disso que o professor Manuel falou, nós temos a missão, contribuindo, tá, com essas produções científicas, nós temos a missão de fazer refletir com os estudos científicos esse estágio social. Produzindo estudos, produzindo pesquisa, nós vamos conseguir mudar, talvez, algumas normas. O professor Manuel teceu várias críticas, que eu concordo quanto às maiorias dessas críticas. A partir da produção científica, com o historicismo, nós passaremos a fazer parte desse corpo social a produzir o direito, a influenciar a produção do Congresso Nacional, do nosso Congresso Nacional. Ora, se nós temos leis ruins, se nós temos uma persecução criminal insuficiente, significa o quê? Significa que nós estamos trabalhando mal. Nós, enquanto operadores do direito, estamos trabalhando mal. A culpa é só da sociedade, é só de quem vota no congressista, e esse congressista produz leis insuficientes, leis defasadas. A culpa será que é somente do processo legislativo, que demora aí 1, 2, 3, 4, 5 anos para aprovação de uma lei, quando ela chega, quando ela é publicada e entra em vigor, ela já não se presta aos propósitos iniciais. Exemplo disso é o nosso novo Código Civil. Ele saiu em 2002, já um tanto quanto defasado, né? Precisaríamos de um novíssimo Código Civil para acompanhar essa publicação. Não é verdade? Então, nós tivemos aqui, com relação ao combate ao crime organizado, nós tivemos algumas leis que buscam essa persecução criminal, de combate à criminalização organizada. E o tema também, além de ser justiça criminal, o tema são sistemas de justiça criminal. Ontem, o professor Germano abordou o sistema português. A professora Ela Veico abordou o sistema brasileiro. Brilhantes abordagens. E essa lei de crime organizado, essas leis que nós tivemos nos últimos 10 anos, né, são 2 leis e alteração dela por uma lei, depois revogação por uma recentíssima lei. Ela traz o quê? Ela traz sistemas de criminalidade, sistemas criminais. Não, ela traz, essa lei específica traz microsistema. Nós temos hoje um microsistema de persecução criminal referente a crimes organizados. Esse microsistema traz uma série de problemas, o professor Manuel bem abordou, eu vou dar uma especificada melhor depois, mas nós temos aí um microsistema da Lei Maria da Penha, Lei 11.340. É um microsistema, não é verdade? Olha, crimes de violências domésticas que conseguem subsunção ali naquela Lei Maria da Penha são tratados desse jeito, tanto no direito material quanto no direito processual. Depois são completados de forma subsidiárias pelo Código Penal e Código de Processo. Muito bem. Temos lá a 11.343 de 2006, combate ao tráfico de drogas, que também é um microsistema.
ela traz critérios processuais e critérios materiais para a persecução criminal específica. Essas leis que eu vou falar agora, de combate ao crime organizado, também trazem microsistemas. E microsistemas dentro do sistema brasileiro, isso é nocivo. Isso é nocivo. Isso é nocivo para a vítima, isso é nocivo para o sujeito ativo, porque, ora, ele pode fazer uma delação premiada, a investigação pode fazer uma entrega controlada, uma vigilância controlada, e, às vezes, no caso da delação premiada, o sujeito ativo é beneficiado com isso, às vezes ele vai pedir para ser classificado como organização criminosa. Olha, eu não quero entrar no antigo quadrilha ou bando, agora associação criminosa, não quero não. Eu prefiro ser taxado de membro de uma organização criminosa, para poder me beneficiar de alguns instrumentos processuais que vão influenciar na criminalização lá na frente, ou então na punibilidade lá na frente. Entendem? É uma crítica que eu faço, acompanhando, aí, corroborando o que o professor Manuel falou anteriormente. Eu faço essa crítica. Por que não tratarmos dessa persecução criminal, que já não reflete a justiça, porque direito não é justiça e isso é direito positivo, não é? Estamos tratando de direito positivo. Por que não tratarmos de forma codificada? Num código de processo, num código penal. Por que não alterarmos esse nosso Código Penal, que já virou uma colcha de retalhos? E eu acho que nós já precisamos de outro há tempo, que precisamos de um novo Código Penal e de um novo Código de Processo Penal, mas por que não tratarmos nele? Por que devemos continuar editando normas com emendas específicas destinadas a certo tipo de sujeito ativo e a certo tipo de sujeito passivo e a certa objetividade jurídica tutelada pelo Estado, de forma, sabe o quê? De forma simbólica. O nome disso é legislação simbólica. Ela apresenta um caráter mais simbólico do que efetivo no combate à criminalidade. Isso é uma verdade. Nós temos, tudo bem que algumas leis simbólicas funcionam, pegam, mas por mero acaso. A maioria delas não pegam. A lei seca pegou. Ótimo, ótimo. Foi uma legislação simbólica para o governo atender uma certa demanda e simbolizar uma certa resposta do Congresso e do Estado aos acidentes de trânsito, à direção de veículo automotor de forma embriagada, e tudo mais. Essa funcionou, outras não funcionam. Eu torço para que essa lei 12.850, que saiu agora 5/8/2013, eu torço para que ela funcione. Mas, no meu ponto de vista, ainda é uma legislação simbólica. Ainda é simbólica. Ela é colocada para falsear uma resposta estatal a um problema concreto que vivenciamos. Publicamos a legislação. Bom, ótimo isso, né? Foi publicada. Agora ninguém mais pratica crime? A lei veio com uma forma de redação impecável, ela aumentou a sanção para determinados crimes. Será que isso resolve? Será que criminalizar ou trazer microsistemas de persecução criminal, penal e processual são suficientes? Melhor ainda, será que são eficazes? Será que há um mínimo de eficácia nisso? É possível encontrarmos eficácia nesses microsistemas? Será que a tendência política criminal é essa? Parece que sim, né? Parece que temos uma política criminal de simbolismo com microsistemas de persecução criminal. É aquela corrente, aquela teoria de descodificação. Hoje o código ele está em desuso, caiu de moda. Nós estamos passando pela descodificação do direito civil, e assim como a sua despatrimonialização desse direito civil, e a tendência é passarmos também para a descodificação do direito penal e processual. Já passamos bastante, temos tanta legislação especial, várias legislações especiais.
E essa Lei 12.850 é apenas mais uma, que mescla sistema penal, ou a matéria substantiva e matéria formal processual, numa legislação só. Isso dificulta a persecução. A própria professora, ela trouxe uma estatística para nós ontem, que nós tínhamos no Brasil, algum tempo atrás, 1.500, pouco mais de 1.500 tipos penais, normas penais incriminadoras, com preceitos primários e preceitos secundários, com sanções. Hoje, ela calculou que nós tenhamos aí em torno de 2.000 tipos penais. Nós temos esse número de tipos penais, esse elevado número de microsistemas de persecução criminal. E a criminalidade continua aumentando. O Brasil é o 4º país que mais encarcera. Eu acho que foi o professor Davi que falou isso ontem. A população encarcerada é a 4ª maior do mundo, no Brasil. Então, eu acho que nós estamos caminhando para o sentido errado. Nós temos que voltar 180 graus para pegar o rumo certo. Estamos indo para cá, aumentando a tipificação, aumentando os microsistemas de persecução criminal e aumentando os crimes concretos, aumentando a ação criminosa. Será que esse é o caminho? Será que nós não devemos retornar, fazer meia volta, pegar a rotatória dessa que tem em Brasília, tem um monte, voltar e pegar o caminho certo? Será que não seria isso? Fica a crítica. Nós tínhamos, em 1995, a Lei 9.034, que tratava de organizações criminosas. Mas grande furo dessa lei, não definia o que vinha a ser organização criminosa. Reparem bem aí a importância dos nossos estudos, a importância da academia. Como a gente deixa passar uma lei que trata de organizações criminosas, mas que não defina o objeto de seu conteúdo. Não defina o cerne do conteúdo dessa lei. A enunciação enunciada, que são as emendas, que são os títulos e capítulos, os nomen iuris dos delitos, que são chamadas de enunciação enunciadas, diferentemente dos enunciados, que é o conteúdo realmente da norma. Como que nós deixamos passar uma enunciação enunciada que fala que vai tratar de crime organizado e que não trata de crime organizado, que não define o crime organizado? Trouxe uma série de problemas. Nós tivemos vários problemas com isso, porque nós tínhamos o já revogado crime do 288 caput de quadrilha ou bando, que era mais de 3 pessoas associarem para cometerem crimes no plural, não era um crime, sim crimes, associarem-se mais de 3 pessoas, ou seja, 4 pessoas ou mais, para o cometimento de crimes, contravenções não, somente crimes. E quadrilha ou bando. E tínhamos depois, na Lei 11.343, no artigo 35 dessa lei, associarem 3 ou mais pessoas. Reparem bem, associarem 3 ou mais pessoas. Tínhamos 2 espécies de associações. Associação de 4 ou mais, que era definida pelo nosso Código Penal, artigo 288, como quadrilha ou bando, e tínhamos a associação para tráfico de drogas, que era associarem 3 ou mais. E não tínhamos a definição de crime organizado ou de organização criminosa. O que seria, então, organização criminosa? Imaginem, né, e vocês todos vivenciaram isso, que problema que foi na prática para a interpretação, a questões de interpretações jurídicas e hermenêuticas, e vários doutrinadores pensando de um jeito ou de outro, né? Aí veio uma orientação do Conselho Nacional de Justiça de 2005, dizendo o seguinte: olha, o Brasil ratificou em 2004 a Convenção de Palermo, vamos adotar esse conceito da Convenção de Palermo. Ela traz lá o conceito do que seja uma organização criminosa. Então, nós vamos ter 3 figuras. Nós vamos ter a associação criminosa, que está lá na Lei 11.343, em outras leis tais, demais outras leis, que tratavam, que baseavam somente no número de pessoas associadas,
3 ou mais, ou 2 ou mais, dependendo da lei, isso aí seria uma associação criminosa. 4 ou mais seria quadrilha ou bando. Tá bom? E 4 ou mais com aqueles propósitos e objetivos da Convenção de Palermo, com caráter transnacional, como bem falou o Dr. Werner, nós teríamos uma organização criminosa. Não mudou nada, o problema continuou. Nós podemos ter, e tínhamos e temos hoje, quadrilha ou bando, no conceito antigo, tá, pessoal? Pensem no conceito 288 revogado. Temos hoje quadrilha ou bando transnacional. Tínhamos naquela época também. Então, nós tínhamos tipos conflitantes, conceitos conflitantes. 4 ou mais cometendo crimes transnacionais, organização criminosa. E 4 ou mais cometendo crimes transnacionais, também quadrilha ou bando. Reparem bem que contrassenso e que confusão que o legislador brasileiro trouxe para nós. E são crimes graves. Crimes graves. Por que não tratarmos a matéria com seriedade, com um novo Código Penal, um novo Código Processual Penal, trazendo todas essas ideias para esses novos diplomas, esquecermos essa questão de descodificação, enxugarmos esses 2.000 tipos penais. Não precisamos disso. Não precisamos de 2.000 tipos penais. O país que precisa de 2.000 previsões de condutas proibidas em última ratio, não pode estar funcionando. Nós precisamos desse número elevado, do direito que é considerado a última ratio da força estatal, alguma coisa deve ou não deve estar funcionando. Se deve estar funcionando errado. Não é? E tínhamos essa Lei 9.034/95, e, nesse contexto, os conceitos fluidos, como bem falou o professor Helder Valente, conceitos fluidos, conceitos líquidos, quase gasosos, de associação criminosa, de quadrilha ou bando e de organização criminosa. Pois bem, esse contexto nós vivenciamos até 5 de agosto de 2013. 5 de agosto de 2013, quando foi editada e entrou em vigor a Lei 12.850, revogando a 9.034 e as demais leis que alteraram a 9.034, tentando suprir esses problemas de interpretação jurídica, esses problemas de hermenêutica, esses problemas pragmáticos de aplicação, de efetividade da norma anterior. Ela incorporou conceitos da Convenção de Palermo. Acharam que estava bom, estava funcionando a Convenção de Palermo. Não está funcionando, porque nós não temos o problema gravíssimo que nós tínhamos antes, com a 9.034, que não conceituava nada. Não, mas os problemas, eles persistem. Os problemas, eles continuam. Nós temos várias questões problemáticas que essa lei não conseguiu suprir, e o que eu falei no início, como que nós temos a capacidade de editar e publicar uma lei que já chega defasada, que já sai com problemas, que já sai de forma a provocar, no âmbito da academia, questionamentos jurídicos diversos. E vocês sabem que esses questionamentos, eles se difundem para a advocacia. A advocacia pega o suprassumo das celeumas e leva para os tribunais. Entendem isso? É uma lei nova, moderna, está todo mundo festejando. Todo mundo festejando. Nós temos a pretensão de reunir alguns colegas da Polícia Federal para escrevermos comentários, artigo por artigo, sobre essa lei. Parece que o colega Flávio também já está publicando um livro agora recente, deve sair no próximo mês. Comentários, artigo por artigo,
dessa nova lei. São problemas que nós vamos ter que enfrentar. São problemas sérios que nós vamos ter que enfrentar, tentar contornar e até de lei diferente sugerir mudanças. Tá bom? Mas características do crime organizado. Tentando identificar algumas características aí que serviram de balizas para a Convenção de Palermo, serviram de balizas até mesmo para 9.034 e para essa 12.850. Quais são as características do crime organizado? Concentração de comando. Todo crime organizado, toda criminalidade organizada, ela é formada por um chefe que concentra o comando da organização. O capo, ele concentra, o boss, ele concentra o comando. Concentração de comando. Porém, por via paradoxal, ele delega a execução. Nós temos concentração de comando e delegação ou desconcentração da atividade executiva, da atividade suja. Daí a expressão crime do colarinho branco, porque quem comanda tem o colarinho limpinho. E eu achei interessante a expressão usada ontem pelo professor Paulo Valente, que ele tratou dos crimes de massa como crimes do colarinho azul. Vocês repararam isso? Eu achei muito interessante. Crimes de massa, ou seja, aqueles crimes que não estão abarcados pelas organizações criminosas, que não são perpetrados por eles, são chamados de crimes do colarinho azul. E aqui não. Nas organizações criminosas, nós temos crimes do colarinho branco. Por quê? Quem comanda, ele concentra só o comando e delega, ou desconcentra, ou descentraliza a execução. Temos, a partir daí, a primeira forma, o primeiro perfil dessa suposta organização criminosa, que o professor Manuel critica. Eu também sou favorável, eu acho que isso é mais questão midiática e simbólica, mas dizem que funciona assim. A gente trabalha na Polícia Federal, já combatemos várias estruturas nesse modelo, que eu não chamaria necessariamente de organização criminosa. Chamaria ainda do revogado quadrilhobando, sem mudança nenhuma. Não teria nem necessidade de mudar o 288, tá bom? 288 com repercussão interestadual ou internacional ou transnacional, que exige a repressão uniforme da Polícia Federal. Trataria assim, misturaria o 288 com o parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas, pois bem, concentra. A chefia desconcentra a execução. Ela é organizada também de forma de repartições estanques e rígidas de tarefas de execução. Não há mistura de execução. Às vezes, o indivíduo que entrega a mercadoria ilícita não é o mesmo indivíduo que recebe o pagamento por essa mercadoria. Existe, então, a parte financeira bem identificada. Existe uma parte que executa a logística bem identificada e estanque, que não se comunica. Isso é essencial para que a informação não seja difundida, de toda a organização não seja difundida para todos os integrantes. Cada um só sabe da parte que ele faz, nada mais. Eu só entrego isso aqui. É ilícito? Eu nem sabia, que pena. Não, mas que você recebe? Não, não recebo. Quem recebe, eu nem sei quem recebe. Funciona assim. Então, a estrutura é piramidal, triangular, certo? Vários na base, com tarefas estanques e bem definidas, com um chefe que concentra o comando. E quanto mais abaixo, maior é o grau de execução e maior é o grau do colarinho sujo, e não branco, certo? E não branco. E elas são constituídas na forma de empresas. Por isso que vem, talvez, aí a denominação organização criminosa, que tem lá um pé lá no direito americano e outro pé lá no direito italiano. Mas elas são formadas sobre a forma de empresas, fachadas. A organização, ela cria, nos termos da legislação empresarial de cada país, de forma legal, uma sociedade empresária. Ela cria. Então, para quem estiver vendo de fora e de longe, essas pessoas vão ver uma empresa funcionando normalmente. E diversificam os ramos de atuação. Atua no ramo de importação e exportação,
logo depois abrem lojas no comércio do shopping, lojas de perfume, de roupas, de grife, e vendas de automóveis, concessionárias de automóveis. Então, são todas elas empresas constituídas dentro da lei e em vários ramos de atuação comercial. Porém, uma distinção de uma empresa séria e normal. As empresas normais, elas têm, por exemplo, as limitadas têm cota de responsabilidade limitada. Né? Cada sócio fica responsável por integralizar a sua cota, de acordo com o contrato social. Capital lícito, ok? Capital lícito. Nas empresas formadas por grupos criminosos, aqui eu vou chamar de grupos ou bandos criminosos, ou organizações criminosas, como quer a lei, o capital também, a par desse capital lícito, porque existe um capital lícito, nós temos um capital ilícito. E esse capital ilícito não é por cota de responsabilidade limitada, não. É um capital ilimitado para lavagem de dinheiro. Daí nós temos a vinculação desses crimes, organizações criminosas que praticam a lavagem de dinheiro. Eles precisam dessas empresas para lavar dinheiro. Ah, poxa, eu vou frequento, um exemplo hipotético, frequento um barzinho toda sexta, que só tem eu lá e mais 2 mesinhas do lado com 3 pessoas. E para Brasília isso é difícil, né, de manter, porque o aluguel é caro, se não for ponto próprio é muito caro. Como que essa pessoa consegue se manter há 20 anos? Né? Aí você vai puxar a movimentação contábil, vende lá 15 milhões por mês. Não é verdade? Olha só, nós temos aí indícios de uma organização criminosa, uma quadrilha ou bando, uma associação criminosa, trabalhando, utilizando essa empresa para a prática de crimes. Certo? E isso é fato, essa parte é fato. Não importa o nome que nós demos, que nós venhamos a dar. Se nós chamamos ela de organização criminosa, de quadrilha ou bando, e daí a crítica do professor Manuel Valente, que não é uma crítica isolada não, tá, pessoal? Ele não sei nem se é voto vencido, não. Tem o professor Faria Costa, de Portugal, que tece uma série de críticas sobre esse conceito de organização, esse aspecto simbólico. Aí o Juarez Cirino dos Santos trouxe para cá vários artigos dessa ordem, dizendo, olha, isso é questão de mídia, quem gosta dessa tipificação é a mídia, vende jornal, cria a política do terror, facilita a movimentação da máquina pública para a implementação de políticas públicas direcionadas com base nisso. Fica fácil. Né? Temos aí a teoria do Ulrich Beck, sobre a teoria do risco, que o professor Manuel Valente citou. É um que os brasileiros gostam muito, né? Mas temos também o Hans Jonas, que publicou, antes do Ulrich Beck, a obra do Beck é de 83, a primeira obra dele, o Hans Jonas é de 76, foi quem primeiro trouxe o princípio responsabilidade com base na teoria do risco, é um alemão, essa obra já tem traduzida para o português, foi quem primeiro trouxe essa teoria. Depois nós temos o John Rawls, um americano que também trabalha esse ponto, e esses 3 livros vocês conseguem trazer essa política do medo e do risco, e identificar exatamente essa, vamos dizer assim, inflação de microsistemas de persecução criminal. Muito bem que essa teoria do risco é bem empregada, é mais empregada, surgiu em sede de direito ambiental, tema abordado pelo colega Werner. Princípio da prevenção, princípio da precaução, teoria do risco e tal. Mas ela casou muito bem, caiu como uma luva no direito penal e processual penal. Agora, funciona? Tem funcionado? É uma crítica. Eu acho que não tem funcionado. Eu prefiro ainda o método tradicional da codificação e e evitar anomia legislativa. Não precisamos ter tantos tipos. Podemos reduzir pela metade. 1000 é muito,
e está razoável para isso, tipo Brasil, da magnitude do Brasil. Porque não importa se nós temos 200 milhões de habitantes, 300 milhões de habitantes, 400 milhões, enquanto Portugal tem 12 milhões de habitantes. A natureza humana é a mesma. A tendência ao cometimento de delitos é a mesma. Essa tendência é a mesma. Não é porque, ou seja, o número de habitantes não influencia no número de tipos penais. Quanto mais habitantes, mais tipos penais distintos, não. Talvez, no muito, quanto mais habitantes, mais cometimento de ilícito, mas não necessidade de infrações novas e diversas. Isso é simbolismo. Isso é aplicado de forma simbólica, se valendo da teoria do risco, da teoria do medo, que tem assolado o Brasil. Certo isso? Pois bem. Críticas, então, a parte que o professor Manuel gosta muito. Críticas a esse nosso modelo. Né? O Faria da Costa, ele trouxe algumas críticas a par dessa legislação simbólica que nós falamos e a par de criar esse microsistema de persecução criminal, esses vários microsistemas, eles trazem uma sensação de desigualdade, desproteção do corpo social. Se eu tenho um sistema rígido para aquele tipo de delito, significa eu, como cidadão, que não estou muito propenso a ser vítima daquele tipo de delito, estou desprotegido para esse outro tipo de delito aqui, que seria, por exemplo, lesão corporal, ou que seria, por exemplo, homicídio. Olha, homicídio é um crime gravíssimo, né? É o crime mais grave que nós temos. Matar alguém, retirar a vida de alguém de forma dolosa ou culposa. E por que nossa sanção está ali 6 a 20 anos, e se for qualificado 12 a 30, e nada mais? Por que nós não temos um microsistema? Porque hoje não é necessariamente simbólico uma legislação que aborde isso. Amanhã, talvez. Quem sabe daqui 5 anos, 6 anos, nós tenhamos um microsistema desse tipo aí da 12.850 só para homicídios. Fizemos um ensaio inicial com homicídio qualificado, transformando ele em crime hediondo. Não fizemos isso após a morte da Daniela Pérez, né? Começamos a ensaiar um microsistema, jogamos para crime hediondo. Depois a lei foi toda quase declarada hedionda, não é nem inconstitucional, hedionda. De tanta ofensa a garantias fundamentais que tem nessa lei. Ela não é uma lei inconstitucional, ela é uma lei hedionda. Então ela traz essa sensação de insegurança, entendem? Do mesmo jeito que a anomia traz, o excesso de normas traz a sensação de ausência de normas, o excesso de microsistemas traz a ausência de insegurança, de desproteção do corpo social. Isso é muito importante de ser pensado. Isso é muito importante de ser pensado academicamente, de ser debatido. Pensem nisso. Nós precisamos produzir artigos científicos, teses, dissertações, livros, ensaios. Isso é importante. Isso é importante. Crimes graves. Os crimes graves estão fora do microsistema. Só os crimes simbólicos estão dentro desses microsistemas. Mas a violência contra a mulher não é grave? Sim, é grave. É muito grave. Mas poderia ser tratada dentro do Código Penal. Foi tratada fora do Código Penal e recebeu um nome, Maria da Penha, justamente para simbolizar, para ser um marco legislativo de uma nova visão de enfrentamento. Reparem que nós trabalhamos muito com simbolismo penal. Muito. Simbolismo tributário não tem tanto. Simbolismo na seara do direito civil e processo civil, isso não tem. Isso é impraticável. Imagine legislação simbólica no processo civil. Já está um caos. Se você traz legislação simbólica, então... Né? E hoje nós temos essa questão crônica de simbolismo que provoca anomia no direito penal e processo penal. Provoca sensação de insegurança. Quanto mais microsistemas, maior a sensação de desproteção do indivíduo. Maior a sensação de desproteção.
Precisamos urgente de um código sério, um código não prolixo. A nossa Constituição já é prolixa. Nossa Constituição já fala demais. Ela adentra a questões, isso é um mal do brasileiro, ela adentra a questões que poderiam ficar a cargo da legislação infraconstitucional. Os ADCTs, por exemplo, né, questões transitórias serão tratadas por lei ordinária, ponto. Ou questões transitórias serão tratadas por lei complementar, se quiser dar uma rigidez um pouquinho maior. Certo? Sistema tributário nacional poderia ficar a cargo, tirando os princípios fundamentais que ali existem, poderia ficar a cargo somente da 5.172 de 66, que é uma lei complementar, foi recepcionado como lei complementar. Então, reparem bem, nossa Constituição já é prolixa. Isso tende a refletir e a ser difundido para todas as demais legislações infraconstitucionais e, pior, infralegais. Aí vira aquela burocracia, porque a gente não sabe até onde que a lei pode regulamentar e depois nós não sabemos até onde as normas infralegais podem regulamentar. Aí, por vezes, nós encontramos algumas portarias da Receita Federal fazendo a função de lei ordinária, de veículo introdutor primário de obrigações. Por vezes, nós encontramos instruções normativas de diversos ministérios fazendo, às vezes, de lei. Meu tempo está encerrando, o nosso moderador já me olhou assim, já, meio de lado. Eu vou encerrar rapidamente, só mais 35 minutos eu acabo. Vai ser rápido. Vou falar só para encerrar, os cursos hoje da Escola Superior de Polícia. Eu estou lá, no momento, coordenando a escola. Nós estamos produzindo conhecimento científico na área de investigação criminal, na área de crime organizado, na área de crimes de atribuição investigativa da Polícia Federal. Nós temos 2 revistas científicas e já deixo para vocês aberto o chamado de artigos. Quem quiser enviar artigos para essa revista científica, nós temos 2 revistas científicas, a revista científica Segurança Pública e Cidadania e a revista científica brasileira de Ciências Policiais. Revista Brasileira de Ciências Policiais. São 2 revistas. A Segurança Pública trata mais de temas não criminais, tangencialmente criminais, mas licitação, contratos, direito administrativo. E as Ciências Criminais, a nossa outra revista, só questões processuais penais ou questões penais. E temos trabalhado para produzirmos comentários, artigos de lei, a exemplo dessa também nós vamos fazer, a 12.850, como o colega Flávio já está publicando, nós vamos fazer também. E lançamos agora recentemente, como o doutor Ivon mostrou, esse comentários à Lei 12.830, comentários artigo por artigo da investigação criminal conduzida por delegado de polícia. E temos o nosso carro-chefe da Escola Superior, que são cursos de formação em sentido lato sensu, por enquanto, reconhecidos pelo MEC, estão lá a pleno vapor, o professor Manuel é professor nosso lá, o professor Verne e alguns outros professores, outros palestrantes que falaram ontem, a professora Cristina deu aula para a gente também lá, e são 3 pós-graduações, e estamos caminhando para um acordo de cooperação, provavelmente na segunda-feira, entre o nosso diretor-geral e o ministro da Educação, para um mestrado em investigação criminal. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Peço que pensem a respeito dessas questões de microsistemas e anomia, e excesso de microsistemas. Peço que pensem a respeito dessa moda de descodificação e voltem a refletir melhor sobre a questão da codificação. É algo mais enxuto, mais objetivo. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Gostaria de falar muito mais, mas temos o colega Flávio para falar também. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos.